Yolanda Ferro, estou de volta com o nosso Juriscast, o podcast do direito, aquele que te informa direito, diretamente dos estúdios da Tribuna Mix TV Rádio Web. Estamos aqui com uma convidada que vai falar sobre direitos humanos. Doutora Maíra Barbosa é a nossa convidada do nosso episódio de hoje. Irá falar sobre direitos humanos. Ela é advogada e é presidente da Comissão de Direitos Humanos da terceira subseção OAB Palmeira dos Índios, Alagoas. E para começarmos o nosso bate-papo informativo, vamos dar as boas-vindas à doutora Maíra. Doutora Maíra, seja muito bem-vinda e é um prazer tê-la conosco. Muitíssimo obrigada, né? Principalmente pelo convite maravilhoso que recebi, doutora Yolanda. É uma grande satisfação estar aqui nessa noite para a gente poder debater um pouquinho e desmistificar algumas situações que envolvem direitos humanos. Muito obrigada, doutora Maíra. E as pessoas que estão nos acompanhando ficarão informadas, porque a informação é o que nos move. E o objetivo do nosso Juriscast é justamente esse, é passar a informação de forma coerente, de forma verdadeira e de forma clara. E como a senhora bem colocou, iremos desmistificar algumas coisas a respeito de direitos humanos. Os direitos humanos são muito debatidos, às vezes muito pouco esclarecidos. Muito se fala sobre direitos humanos, sobre dignidade da pessoa humana. E, às vezes, no dia a dia, esse direito não é atendido, essa dignidade não é exercida. As pessoas são lesadas, são burladas, às vezes, nos seus direitos mais basilares, que é a questão de saúde, de moradia, de ter acesso a uma medicação, de ter o mínimo da sua existência, da sua sobrevivência de forma digna. Então, muito se fala sobre isso, mas para que a gente possa ter conhecimento um pouco mais a fundo, para que as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo através do nosso canal no YouTube, através da Tribuna Mix TV Rádio Web, o que seria, doutora Maia? Qual seria o real significado, doutora Mayra, de direitos humanos? O real significado, Yolanda, é justamente esse: proteger a dignidade da pessoa humana, enquanto ser humano. Porque muitas vezes os direitos humanos, muitas vezes assim, a gente pode se deparar com situações em que o direito humano ele é pautado de uma forma errônea, né? Ele é visto como somente o direito que ele protege o bandido. Mas na verdade não é. Os direitos humanos ele está aí, é um direito amplo que serve para todos os seres humanos, certo? Então, o que seria a dignidade da pessoa humana? A dignidade da pessoa humana nada mais é do que os direitos basilares que se encontram na nossa Constituição. Por exemplo, o direito à saúde. O direito à saúde é um direito que está lá na Constituição e que ele deve ser, sim, resguardado. Então, a partir do momento em que o direito à saúde ele é negligenciado, ele está ferindo os direitos humanos. Assim como o direito à liberdade, né, por muitas vezes uma questão que é muito colocada pela mídia de forma errada enquanto ao direito do preso. Na verdade, a pessoa que está lá sendo acusada, ela tem que ser tratada como um suspeito, né? Ela só passa a ser condenado após um trânsito de uma sentença condenatória. Então, até que haja esse trânsito da sentença penal condenatória, ele tem que ser considerado um suspeito. Então, esse suspeito ele tem os mesmos direitos que eu, Maíra, que você e Holanda. Então, assim, a busca não é pelo direito do bandido, mas é pelo direito daquele ser humano que está ali perante a gente. Tem uma máxima no direito criminal que a gente combate diariamente, de que a pessoa que é acusada de um crime, ela é condenada várias vezes, principalmente, primeiramente, pela sociedade, antes mesmo da justiça apurar, analisar e realmente chegar à solução daquele ilícito, daquele crime, e apontar realmente seu verdadeiro ato, quem realmente praticou, o seu verdadeiro culpado. E as pessoas, elas condenam o indivíduo, o cidadão, mesmo sem saber que aquele cidadão é culpado. Então, quando a pessoa faz isso, está lesando a dignidade daquela outra pessoa. Porque tem que cair por terra aquela máxima de que bandido bom é bandido preso. Mas não é um bandido, é um ser humano que praticou uma conduta ilícita e que tem que ser respeitado. Os direitos, principalmente dos prisioneiros, dos condenados,
eles têm que cumprir a pena de uma forma que sejam ressocializados e não que a dignidade dele seja burlada dentro de um cárcere. Exatamente. E por muitas vezes, nós, enquanto operadores de direito, e principalmente aqueles que estão à frente, né, das causas de direitos humanos, passam por situações até extremamente chatas. Por quê? O olhar da sociedade para as pessoas que buscam ali combater, né, essas situações que violam os direitos humanos é de justamente somos defensores dos coitadinhos. Mas, na verdade, a gente está buscando a defesa não só daquela pessoa que está ali sendo acusada, mas também de um idoso que está passando por situação de violência doméstica dentro do âmbito familiar, e os direitos humanos têm o papel de fiscalizar aquela situação. Né? Muitas vezes os direitos humanos estão lá justamente para fiscalizar quando o governo ele deixa de atuar. Então, não é só em relação a isso. E Yolanda, eu acho que por muitas vezes é justamente aí que a sociedade peca, por não ter um olhar amplo de direitos humanos, né? As pessoas costumam ver que, não, direitos humanos é isso e ponto. Não procura se informar e nem ouvir. Então, para que as pessoas ouçam e se informem, a doutora Mayara está aqui passando essas informações para que vocês tenham um conhecimento e que se apoderem desse conhecimento a respeito dos direitos humanos. Como a doutora Mayra muito bem colocou, a respeito não só daquele indivíduo que está condenado pagando por algum crime, por algum ato ilícito que cometeu, tem um idoso que está sendo acometido de violência doméstica, uma criança também que não está sendo respeitada na sua infância, na sua juventude, uma mãe que pode chegar a um hospital para ter o seu parto e ter os seus direitos violados. Para que as pessoas, doutora Maia, tenham conhecimento de que o direito humano é de todo cidadão e ele está dentro do seu lar, dentro dos ambientes de trabalho, dentro de todos os ambientes, a falta de um atendimento em uma determinada repartição pública ou particular, pública ou privada. Então, essas questões todas envolvem direitos humanos, para que as pessoas tenham esse conhecimento, tenham essa consciência e que também tenham o conhecimento a quem recorrer quando, por acaso, algum direito seu seja lesado. É por isso que é necessário, né, nós, enquanto cidadãos, ter um olhar mais sensível em relação a todas as causas que envolvem o nosso dia a dia, né? A partir do momento que a gente tem um olhar mais sensível, a gente vai começar a olhar ali com mais cuidado. Não, será que está certo? Será que a minha liberdade está sendo violada? E, como você bem colocou, em relação à mulher que busca ali ter um parto humanizado. Por muitas vezes, sabemos que isso não acontece. Então, assim, mas está tudo bem? Não, não está tudo bem. O direito daquela pessoa está sendo violado. Então, os direitos humanos também têm um papel ali muito importante nessa questão. E é por isso que a gente tenta trazer os direitos humanos para o dia a dia, né? A gente busca sempre estar colocando os direitos humanos em todas as pautas. E fazer com que a sociedade também seja sensível a essa questão. Exatamente. Doutora Maíra, como é a atuação da Comissão de Direitos Humanos da Terceira Subseção AB Palmeira dos Índios em relação ao trabalho que é realizado? Nós, né, enquanto Comissão de Direitos Humanos, o nosso principal papel é fiscalizar. Fiscalizar o quê? Fiscalizar se de fato aqueles direitos estão sendo resguardados, principalmente quando nos é acionado, né? Porque por muitas vezes, infelizmente, nós não temos ciência de algumas situações que vêm ocorrendo. Então, assim, não tem como a gente atuar. Então, é por isso que a gente sempre pede que a sociedade ela colabore, para que a gente tenha ciência de que está ocorrendo ali alguma violação de direito, então a gente vai. Como que a gente pode se inserir? Como que a OAB pode se inserir nessas causas? Palestras. Muitas vezes a comissão ela é solicitada, já ocorria de ser solicitada quando estava acontecendo situação de violência doméstica em relação ao idoso. Então, foi acionado para quê? Para a gente poder fiscalizar se estava ocorrendo tudo bem. A gente, enquanto comissão, não pode, de forma alguma, nos envolver judicialmente, mas a gente pode fiscalizar o que está acontecendo.
Nesse caso da fiscalização, a pessoa que tem conhecimento de que alguém está sofrendo a violência chega até vocês, na OAB, chega até a comissão, e a comissão se dirige à localidade. Mas quais são as articulações, quais são os órgãos que acompanham para que essa fiscalização aconteça? Para que as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, saibam a quem recorrer, a quem pedir ajuda, a quem pedir socorro e como fazer isso? Principalmente nos órgãos municipais. São, no caso de violência contra a criança, maus tratos, inicialmente procurar o Conselho Tutelar. Procuramos o Conselho Tutelar, mas não nos deram ouvido. Procura a OAB, que o nosso papel é justamente esse, abrir o ouvido do Conselho Tutelar para que ele possa atuar. E aí a gente vai caminhar naquela situação até ter uma resolução. Intermediar da melhor forma que a gente puder para tentar buscar. Hoje, a gente busca, principalmente, os trabalhos intersetoriais dentro dos municípios, porque é para justamente a gente ter um norte de até onde a gente pode atuar. O que a gente pode fazer enquanto OAB, né? A gente pode fiscalizar isso. Então, assim, o nosso papel é justamente esse, pegar na mão daquela pessoa que busca ali e seguir. Quais são os órgãos que estão em parceria com a OAB? Ministério Público, Defensoria Pública, além dos órgãos municipais, como a senhora bem falou, porque na ausência da atuação do Conselho Municipal, desculpa, doutora Maíra, e desculpe também a vocês que estão nos acompanhando, não Conselho Municipal, mas Conselho Tutelar, como a senhora bem colocou. Na ausência da atuação do Conselho Tutelar, se por acaso foi acionado e não cumpriu com o seu papel, com o seu dever, com sua função, a quem recorrer? Ministério Público. A gente busca ali tentar uma parceria junto ao Ministério Público para tentar resolver aquele conflito que está acontecendo. A incidência é muito grande, doutora Maíra, no município de Palmeira dos Índios? Sim, porém, muitas vezes não chegam até nós. Então, isso assim, é um grande problema, né? Eu acredito que até mesmo por falta de conhecimento. Muitas pessoas não conhecem e não sabem que a OAB ela pode fiscalizar. Então, assim, por muitas vezes a gente precisa ir até a situação sem ser notificado. Quando da realização das palestras educativas em escolas, em instituições, a partir dessa atuação da OAB nessas palestras, já surgiu algum caso decorrente dessas informações que são levadas para a população? Sim, ocorre bastante, principalmente quando envolve maus tratos contra as crianças. E aí é que a gente, às vezes, toma ciência de algo que nem a própria escola sabia. Então, assim, a gente vai buscar intermediar da melhor forma ali com a escola, com o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, para tentar buscar uma melhor forma de resguardar o direito daquela criança. Até porque muitas vezes, quando está envolvida uma criança, tem que ter toda uma cautela, uma escuta ativa. É um trabalho bem mais psicólogos, com educadores, envolvendo a família, para também tratar da família e ter esse olhar mais delicado. Isso. Abrindo aqui até um adendozinho, por exemplo, um mês que está sendo trabalhado agora, né, de prevenção ao suicídio. Então, nos foi convocado a Comissão de Direitos Humanos para poder tentar ali intermediar alguma pauta e de uma forma que a gente consiga trazer os direitos humanos, trazer a OAB, trazer o judiciário para esses mesmos, porque é muito importante, Yolanda. Se todos os municípios soubessem o quão importante é ter a OAB inserida nesses momentos, convidaria bem mais, né? Infelizmente, a procura é muito pouca. Não, assim, aqui o município de Palmeira, por exemplo, é excelente, a gente sempre está lá se inserindo nos trabalhos intersetoriais, mas a gente sente uma carência de outros municípios. Seria muito importante ter. É algo que ajuda bastante. Porque acredito que o Juriscast ajuda um pouco nessa questão, porque leva a informação e as pessoas estão muito próximas hoje diante do meio tecnológico. Se você não tiver um computador para assistir, você assiste pelo celular. Se você não tiver um celular, você procura na TV
Então, você não fica sem informação, você se apodera da informação e você tem que fazer uso dela de forma benéfica, né? Mas o que que acontece? É, qual seria o meio, o canal de informação para que essas pessoas chegassem até a OAB? Como as pessoas podem chegar à OAB, à Comissão de Direitos Humanos, para pedir socorro, para pedir um auxílio? Olha, Yolanda, geralmente quando as pessoas entram em contato conosco, é por meio da própria sede da subseção, né? Então, assim, nós temos as pessoas lá responsáveis que cuidam da nossa subseção com muito carinho, e essas pessoas podem direcioná-los ao nosso presidente da subseção. Geralmente, todas as demandas são repassadas por ele. Até mesmo demandas municipais ou não, chegam primeiramente ao nosso presidente da subseção e, consequentemente, ele repassa a demanda para a Comissão de Direitos Humanos, assim como as demais comissões. A senhora falou a respeito do Setembro Amarelo, a questão do combate ao suicídio. É uma questão muito importante que envolve direitos humanos e envolve também saúde mental. Se você tem uma saúde mental equilibrada, você sabe se o seu direito está sendo violado ou não. Então, como seria articular uma ação voltada a esse fim? Como a população poderia ter acesso? Eu acho assim, palestras eficientes, porém eu acredito que capacitação de profissionais seja bem mais eficiente. Então, assim, por isso que a gente, nesses trabalhos intersetoriais, nós, enquanto comissão, preza muito justamente por frisar na questão da capacitação profissional, né? Porque não adianta a gente ter uma palestra bonita se ela não é eficiente. Se não surtir efeito. Se não surtir efeito, não adianta. Então, assim, a gente busca mesmo colocar na mente daqueles que estão à frente de determinados eventos, algumas coisas. E aqueles profissionais, eles precisam ser capacitados para poder contribuir. Porque, seja em qualquer âmbito, vou usar o exemplo do nosso meio jurídico, né? Principalmente na área do judiciário, é necessário que tenham profissionais que estejam ali atentos a nos atender e nos compreender nessas situações em que a nossa saúde mental não está boa, né? Então, assim, é o que a gente busca mais trabalhar com a ideia do profissional capacitado. E que as pessoas também sejam agentes propagadores dessas informações. Sim, sim, é extremamente importante, não só da questão da saúde mental, como também de que nós, né, que fazemos parte da OAB, as várias comissões e trazer um pouquinho a importância de cada uma, porque qual a comissão que eu preciso buscar? Tem uma criança sofrendo aqui em maus tratos. O que que eu faço? OAB, Comissão de Direito da Criança e Adolescente. Ah, é o idoso? O idoso já compete a nós enquanto Comissão de Direitos Humanos. Então, assim, é você saber ter um olhar atento, sensível, enquanto cidadão, e saber onde eu posso buscar um acolhimento. Então, já tendo uma ideia de onde eu sei, onde eu posso acolhimento, né? Ter um acolhimento. Então, eu vou lá, vou buscar e vou tentar ajudar. Eu acompanho o trabalho da comissão e a comissão sempre está de forma concatenada, trabalhando com parceria, como a senhora bem colocou agora, a respeito da comissão da criança e do adolescente, que também tem na terceira subseção, aqui no Palmeiras dos Índios. E eu já acompanhei algumas demandas, principalmente também em relação ao idoso. Então, essas demandas chegam para vocês e vocês trabalham de forma harmônica, Sim, junto com órgãos do judiciário, em desenvolver as ações e também para combater esses abusos, né? Então, as pessoas chegam à terceira subseção e vocês se organizam. Quando vocês se organizam, tem algum impacto logo de início, quando vocês chegam para fazer essas visitas, para fiscalizar e fazer esses acompanhamentos? com certeza, Yolanda, porque muitas vezes são situações de extremo cuidado, né? A gente tem que, enquanto profissional, antes de tudo, a gente tem que estar ali pronto a acolher. Então, assim, quando chegam determinadas situações, a gente tem que estar ali com todo o cuidado. Realmente, a gente tem que ver se de fato aquela situação ela merece ser fiscalizada no sentido de quê?
realmente está acontecendo isso aqui? Se tiver, a gente tem que ter cuidado, porque a gente precisa buscar uma solução para aquela causa. Então, é isso. Quando a gente vê questões de parcerias, principalmente o direito humano tem muita parceria com a questão do direito da criança e do adolescente, justamente para tentar evitar que aquela criança ali que a gente vai estar para acolher, ela não se sinta lesada. Então, assim, a gente precisa fazer uma intermediação muito boa, tanto também um exemplo do conselho, a gente precisa ter uma boa comunicação com os conselheiros, para que eles não se sintam ali amedrontados, achando que, porque muitas vezes a OAB acham que a gente vai, né? Enfim. Mas a gente tem que estar sempre de braços abertos para receber essas demandas, né? O nosso presidente, ele sabe dividir muito bem ali, e quando é uma demanda que ela merece um cuidado ali, o nosso presidente, ele sabe direcionar muito bem. Ele já vem com todo o cuidado para nos repassar. Porque são demandas que carecem de uma atenção mais cautelosa, Assim, que direitos humanos ele é amplo, né? É amplo, então, assim, causas em que envolvem crianças e idosos são causas bem sensíveis. Eu falo também quanto ser humano, né? Para mim é algo que mexe muito comigo, né? Eu tenho que deixar muito meu emocional de lado, colocar o meu profissional à frente, porque eu não posso me abalar com aquilo. Eu tenho que buscar uma solução para resolver o problema e não me abalar. Porque enquanto a gente, saúde mental, é todo um conexo aí, né? A saúde mental da gente vai estar abalada. Então, como é que a gente vai resolver o problema de uma pessoa se a gente está balançado? Então, assim, enquanto comissão, né, fazendo parte da comissão, eu busquei sempre ter esse olhar mais atento para com o outro, para poder tentar trazer uma solução ali mais calma para aquele. até porque são situações muito delicadas, tanto é Sim, que elas acontecem também sob sigilo. sim, E esse sigilo ético e profissional tem que englobar todas as pessoas, porque não envolve só aquela pessoa que está sendo vítima, evita também com que ela seja revitimizada, evita com que se exponha de forma indevida e tem uma proteção maior, um amparo legal maior também. Tem a questão da escuta ativa e do acolhimento. são duas, você falou, aí, são duas chaves extremamente importantes, escutativa e acolhimento, né? Em todos os âmbitos, a gente precisa desses dois assim, né? De forma equilibrada. Bem coladinhos, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais eficaz, né? Toda aquela pessoa que está vítima de alguma violência ou algo do tipo, ela precisa de muito acolhimento. Então, a gente precisa escutar e acolher, para buscar ali uma solução mais viável para aquela pessoa, né? Então, assim, é bem importante, enquanto profissional, ter essa escutativa, porque justamente nessa questão da capacitação dos profissionais, Yolanda. Por que capacitar os profissionais? Porque eles precisam ter uma escutativa, eles precisam saber acolher aquele problema. Até porque também tem que ter perfil. Exatamente. São situações delicadas, são situações que envolvem um equilíbrio maior, um poder de humanidade maior, uma sensibilidade mais aprofundada, para que aquela situação não venha revitimizar aquela pessoa que está naquele meio, e sim que ela venha ser ouvida, venha ser acolhida e venha ser protegida. E muitas vezes na questão da proteção, a lei ela falha porque ela não chega até esse passo, né? Muitas vezes a pessoa, quando ela não tem um acolhimento, ela não tem escutativa, ela não vai procurar a lei, né? Então, assim, a gente tem que seguir os três passos para poder ter um efeito melhor nesses acolhimentos. Então, vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos acompanhando, vocês que estão ouvindo a doutora Maíra Barbosa falar a respeito de direitos humanos, hoje você já consegue identificar em quais situações esses direitos são lesados. Muitas pessoas se reportam apenas a direito das pessoas que estão aprisionadas, com a sua liberdade restrita, mas a doutora Maíra esclareceu muito bem outros pontos, outras situações em que os direitos humanos podem ser lesados, principalmente quando envolvem criança, adolescente, idoso, mulheres. Sim,
E muitas vezes, pessoas que têm um conhecimento amplo, têm um conhecimento vasto, mas não têm um conhecimento tão delicado, tão simples e tão similar, que envolve o direito humano. O direito humano é um direito da pessoa, é um direito inerente ao indivíduo. E principalmente os profissionais, que têm que ter esse olhar mais humanizado, esse olhar técnico também, para que não se deixem envolver pela emoção do momento, pela situação. Então, vocês que estão nos acompanhando hoje, vocês conseguem identificar isso. E vocês sabem a quem recorrer, caso vocês estejam passando por isso, ou tenham um familiar que passe por isso, ou um vizinho, ou um conhecido. Porque é importante que a gente propague essa informação. Por isso que a gente pede que as pessoas, doutora Maíra, também passem essa informação, linkem o canal para outras pessoas, para que o nosso canal do YouTube seja um meio de informação, porque a gente conta com a tecnologia para isso. Nós estamos aqui debatendo um assunto muito sério, um assunto muito delicado, e é um assunto que tem que ter propagação para toda a comunidade, para que as pessoas tenham conhecimento do que são os direitos humanos, do que são os seus direitos, do que são os seus deveres, e a quem recorrer, se por acaso algum deles sejam lesados. E, principalmente, o cuidado dos profissionais, a capacidade dos profissionais, a capacitação dos profissionais e profissionais éticos também. Então, doutora Maíra, a respeito dessa questão de profissionais éticos, nós sabemos que essas situações envolvem uma determinada pessoa, mas que termina envolvendo a família como um todo. Porque, geralmente, um idoso ou uma criança ou um adolescente, ele não vai sofrer a bula daquele seu direito humano sozinho. Geralmente envolve algumas pessoas. Então, como lidar nessa situação de que a família tem que ser trabalhada, a família tem que ser denunciada, a família... Como ocorre? É uma situação realmente de extrema delicadeza. Né? Tá ferindo também aí o direito à intimidade daquela família, né? A família, ela tem esse direito, né? E principalmente quando envolve criança, né? A criança, ela tem que ser protegida ali com unhas e dentes para que elas não venham a sofrer até mesmo lá na frente, né? Quando elas venham a ter um discernimento maior e comecem a entender o que estava acontecendo. Então, assim, os direitos humanos também se encaixam aí, né? A gente busca fiscalizar, enquanto a OAB a gente vai lá fiscalizar, né? Está acontecendo alguma coisa? Não, vamos resguardar, tentar trabalhar aqueles profissionais para que eles não façam daquilo uma fofoca, né? O profissional, ele não tem que trabalhar com fofoca, principalmente dentro do ambiente de trabalho dele. Tem que ser profissional e ético. Então, a partir do momento em que ele vai fazer uma fofoquinha de trabalho, porque aconteceu, e sai espalhando a informação, principalmente em relação à criança, ele está violando os direitos daquela criança. Então, é justamente isso que a gente tem que trabalhar, a capacitação do profissional. Até para resguardar todo o contexto. Sim, sim, porque por muitas vezes a gente sabe, né, enquanto a gente escuta por aí, a mídia mesmo, por muitas vezes, ela viola o direito das crianças, o direito daquela vítima, né? Porque precisa resguardar. E por que que a mídia que tem um acesso tão amplo vai e divulga? Porque, na verdade, ela já vem de um profissional que não estava sendo ético e passou adiante aquelas informações. Então, assim, a chave disso tudo é trabalhar os profissionais, para que eles saibam atuar com ética e saibam que, a partir do momento em que ele viola ali um direito, ele pode ser penalizado, né? Então, assim, que essas pessoas também que sofrem, né, por meio de algum direito que foi violado ali, saibam, busquem, né, que essas pessoas que divulgaram, que disseminaram as informações, elas sejam penalizadas para que evitem que haja uma reincidência. Muitas vezes acontece, Amanda, que tem profissional que não sabe que aquilo não pode. Mas quem é que vai dizer que não pode? Né? Vai ter que chegar alguém, trabalhar aquilo no profissional. Olha, isso aqui não pode, isso aqui não pode. A gente, né, nas faculdades, normalmente se tem uma matéria de ética. E é muito séria essa situação, porque é uma situação delicada de casos que têm que estar em estrito sigilo, até porque as vítimas não podem ser expostas, principalmente até o término da apuração daquela situação, para que os responsáveis pela irregularidade venham responder.
e que as vítimas venham ser cuidadas e tratadas com seus devidos direcionamentos. E por muitas vezes, Yolanda, por falta de informações, algumas pessoas, elas perguntam por que das iniciais daquele menor e não o nome daquele menor divulgado. Porque está protegendo a vida do menor. Está protegendo a vida da família daquele menor, né? É a forma que o Estado tem de preservar. Então, assim, muitas vezes as pessoas perguntam até por falta de informação. Por que não divulgou? Sim. Algumas com um pouquinho de meio que aquele senso de justiça aflorado. Ah, não, tem que divulgar. Não, gente, a gente está lidando com a criança. Então, vamos resguardar o direito da criança. Doutora Maíra, essa situação me reporta a alguns casos do direito criminal. As pessoas têm o hábito de ser juízes, sem realmente ter autonomia em determinado cargo, de julgarem antes do fato realmente ser apurado. E, às vezes, algumas pessoas elas são julgadas, apontadas por algo que elas não cometeram, de forma injusta. E fica uma mancha naquela pessoa, porque a sociedade, infelizmente, não perdoa. Ela ainda tem que trabalhar muito esse lado humano. Ela ainda tem que se resguardar muito em relação ao apontamento de erros, de incidentes de outra pessoa, de um alheio. Já aconteceu de alguma ocorrência chegar para vocês e não ser verídica? Porque o fato da proteção da pessoa ser vítima pode ocorrer também daquela pessoa ser protegida por não ser um praticante daquele ato e o motivo de tudo isso correr invisível. Como a senhora falou das iniciais, eu lembrei desse fato do direito penal. Mas pode acontecer também dessas situações de chegar a alguma situação, e é justamente por isso que tem que ter esse sigilo, para que as pessoas não sejam condenadas sem que realmente a situação ocorra. Sim, já aconteceu, Yolanda. E assim, a gente buscou ter o maior cuidado dentro daquela situação, porque de início era algo que nos abalou quando recebeu, né, a notificação do determinado fato. E aí, ao decorrer do tempo, a gente acompanhou a questão processual, a gente não atuou, não podemos, né, enquanto Nós temos um comissão, código de o ética. Código de Ética não permite, então a gente não trabalha dentro do processo, a gente acompanha o andamento do processo. Então, assim, a gente acompanha os trâmites e tudo mais, tudo em sua perfeita ordem. E aí, depois, a situação voltou a reincidir, né? Voltamos a ser procurados de uma forma insistente, até o momento que a gente teve ciência de que aquele fato ali poderíamos estar julgando uma pessoa de forma precipitada, né? Mas assim, quando a gente usou a cautela, a gente começou a entender toda a situação. Então é por isso que a gente precisa ter um olhar sensível, a gente precisa ter um cuidado naquilo que a gente vai receber. Colocar o nosso humano de lado e colocar o nosso profissional em jogo para poder identificar aquela situação. Não está acontecendo uma violência aqui? Ou é só uma forma da outra pessoa tentar ferir o terceiro, né? Às vezes é muito jogo de ego, Holanda. Então, assim, algumas pessoas tentam ferir o outro da pior forma que puder. Então, assim, a gente precisa evitar isso, né? Tem muitos juízes aí, né? Principalmente na internet. Então, a sociedade ela precisa trabalhar muito bem essa questão do pré-julgamento. Além de agir com cautela, combater o pré-julgamento, é por isso que tem a questão do sigilo, e evitar também passar informações através de aplicativos telefônicos, através de redes sociais, evitar fake news, e ser também um agente fiscalizador e transformador da sociedade, para que nós possamos ter uma sociedade realmente humana, mais sensível a essas questões. É o papel nosso enquanto cidadão também, né? Fiscalizar. E muitas vezes a gente só reclama, 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 mas a gente está fazendo alguma coisa para mudar? Não. Então, assim, que a gente saiba ter olhar sensível, acolhedor, que possamos fiscalizar as situações em nosso cotidiano, porque muitas vezes tem uma pessoa sofrendo uma violência ao lado da nossa casa e a gente simplesmente fecha os braços e não é comigo, não posso me meter, né? Mas aí a gente está sendo omisso, enquanto a nossa responsabilidade é ali para com o outro.
Enquanto cidadão mesmo. Enquanto cidadão, a gente Não precisa ter enquanto isso. doutora Maíra, presidente da Comissão Não, de Direitos Humanos, mas enquanto cidadão mesmo. Em relação à violência contra a mulher, caiu aquela máxima de dizer em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Isso também é uma questão humana, é uma questão de dignidade. E incide também nos direitos humanos. Então, que fique claro aqui que não só em relação à violência contra a mulher, mas em violência contra idoso, contra criança, contra adolescente, contra qualquer pessoa que esteja com o seu direito humano lesado. exatamente, Yolanda. Que nós, enquanto cidadãos, né, não estou aqui falando como doutora Maíra, como Maíra advogada, nem presidente da Comissão de Direitos Humanos, e sim como Maíra cidadã. O que eu posso fazer para melhorar minha conduta perante a sociedade? Isso é questão de sororidade, de você ser empático à situação, de você se colocar no lugar do outro e se perguntar: e se fosse comigo, ninguém viesse me socorrer, ninguém me fizesse nada? Então, analisa a situação e se coloca no lugar daquela pessoa que está tendo aquele direito lesado, que o humano dela não está sendo respeitado. O básico, o simples, o direito à vida digna, à liberdade, a uma alimentação digna, Educação, uma né? saúde de forma humanizada, de forma que a prestação do serviço seja em tempo hábil de sanar aquele problema de saúde que esteja passando. Essas questões que envolvem todo o serviço público e envolve também toda a sociedade. Envolve a dignidade das pessoas humanas. E que cada um possa se fazer a seguinte pergunta, Yolanda: o que é ter uma vida digna? Eu ter direito à saúde é ter uma vida digna, Saúde com qualidade. com qualidade. Eu ter o direito a uma educação com qualidade é ter uma vida digna. Se você se faz essas perguntas e você acha que não, comece a repensar aí. Ah, mas eu tenho direito à saúde, eu tenho é com qualidade, Em né? tempo hábil. Se não é, o seu direito ali ele está sendo lesado de alguma forma. E procurar os órgãos que realmente podem lhe amparar, tanto a AB, quanto o Ministério Público, quanto a Defensoria, e aos órgãos jurisdicionais e aos órgãos governamentais e não governamentais que estão à frente dessas demandas. Porque é um trabalho aí que todos os órgãos eles precisam estar de mãos dadas para que tenha um efeito positivo. Então, muitas vezes o pessoal não sabe, né? As pessoas não sabem, Yolanda. Ah, mas eu procuro a quem? Veja, pare e reflita. Qual é o órgão que eu posso recorrer? Ah, eu posso ir até a prefeitura? Vá até a prefeitura. A prefeitura vai lhe dar uma informação. Vai lhe dar uma informação. Ah, não tem a OAB. Será que resolve? Vá até a OAB. E busque. Tudo é questão de informação. A partir do momento que a gente procura informações, a gente vai ter as nossas respostas, né? E a partir do momento, a minha resposta não foi positiva. Vamos analisar por que sua resposta não foi positiva. São questões muito sensíveis, são questões que trabalham com o nosso consciente, com o nosso subconsciente, trabalham com o nosso íntimo, com o nosso foro íntimo. São questões que trabalham com a nossa dignidade. Não minha, não tão somente da doutora Maíra, mas de todo e qualquer cidadão, de vocês que estão nos acompanhando, nos ouvindo. Então, que fique esse alerta, que fique esse olhar mais sensível, que vocês desenvolvam a humanidade de vocês no olhar mais sensível ao outro. E que com esse olhar mais sensível, voltado para o outro, que a doutora Maíra tem, que ela tem esse perfil, é um doce de pessoa, ela desenvolve suas atividades com muita habilidade, com muita ética e muito profissionalismo. Então, com esse olhar mais humano, voltado para essas causas, sobretudo das pessoas que não têm formação, das pessoas que estão passando por dificuldades, que estão tendo seus direitos lesados, e às vezes nem sabe que aquele direito estava sendo lesado. Às vezes tem um direito e não sabe que aquele direito não estava sendo atendido, que não sabia a quem recorrer. Então, diante disso, doutora Maíra, quais seriam as considerações que a senhora poderia deixar para essas pessoas? Qual apelo que a senhora poderia fazer à sociedade? O grande apelo que eu tenho é que sejam pessoas mais humanas, empáticas, saibam olhar para o outro da forma que você queria ser olhado, né? Porque por muitas e inúmeras vezes a gente aponta o dedo para o outro, querendo que o outro nos acolha. Mas será que estamos sendo acolhedores? Então, que antes de qualquer coisa,
possamos acolher o outro como você gostasse de ser acolhido. E procurem se informar, né? Temos aí o Juriscast, né? Que é uma ferramenta extremamente importante para a disseminação de informações positivas. Procurem se informar em redes sociais positivas, evitem ouvir informações que não condizem com a realidade. Busquem se informar que tudo vai se alinhar. Doutora Maíra, nós agradecemos a sua participação no nosso Juriscast. Nós, sobretudo, a sociedade também agradece, porque são informações pertinentes ao nosso dia a dia. E eu sempre falo que o amor salva. Então, se a gente tem amor no coração, se a gente se coloca no lugar do outro, se a gente tem empatia, e se a gente faz a seguinte pergunta: e se fosse comigo e ninguém viesse me socorrer? Então, como você se sentiria? Então, dessa forma, com essa pergunta, encerramos o nosso Juriscast de hoje, nesse episódio falando sobre direitos humanos, agradecendo a doutora Maíra Barbosa, que brilhantemente explanou essa situação tão delicada para vocês. Eu encerro esse episódio me despedindo de vocês, pedindo para que vocês sejam mais humanos, estejam mais atentos ao direito do outro que está sendo lesado, à dignidade do outro que está sendo afetada, e às vezes até a sua própria dignidade também. Faça uma reflexão, analise e propague esse conhecimento. Vai lá no nosso canal do YouTube e passe essa informação para outras pessoas. Curta, comenta e fica ligadinho conosco. E aguardamos você também, todos vocês, toda a sociedade, toda a população no nosso próximo encontro. Então, eu, Yolanda Ferro, me despeço de vocês.